Fala pessoal, beleza? Um prazer ter você aqui novamente. Para quem está chegando agora, eu sou o Rodrigo. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para quem quer se tornar um investidor, que é a organização financeira para tornar isso possível. E eu vou mostrar aqui as ferramentas que eu utilizei para sair de uma situação de 18 mil de dívidas, isso lá em 2012, até um saldo de 5 mil reais acumulado em investimentos. Pessoal, sem enrolação, eu vou falar aqui um pouco sobre as ferramentas que eu utilizei, mas antes eu preciso contextualizar esse histórico aí. Então assim, lá em 2012 eu tinha um salário que não era tão ruim na época, mas assim como muitos brasileiros eu não tinha educação financeira, então eu gastava mais do que o que eu tinha na verdade de renda líquida, eu gastava com coisas que eu às vezes nem percebia que no final do mês eu estava gastando, e eu até então não tinha essa visão, essa saúde financeira tão clara na minha cabeça, e eu continuava vivendo como qualquer brasileiro hoje em dia, realizando vontades, sonhos e não pensando tanto no futuro. Eu, na época, namorava, tinha, na época, com a minha esposa, planos para comprar a nossa casa, mas infelizmente eu não tinha essa experiência e essa educação vinda de berço para saber como organizar isso e alcançar, às vezes, um objetivo que parecia tão difícil, que era a compra da nossa casa. Eu lembro que nessa época a gente foi em vários feirões da Caixa, a gente visitou vários apartamentos, que era o nosso objetivo principal, e a gente voltava cada vez mais decepcionado, porque quando a gente ia olhar o fluxo, sentava com o corretor, ele vinha com um fluxo que era impossível, na renda líquida que a gente tinha, pra gente conseguir pagar aquilo e até mesmo marcar com as despesas que a gente tinha fixa em casa. E aí foi nessa época que a gente caiu na real e falou, a gente precisa planejar melhor isso e ver como que tá ficando aí, o saldo no mês e quanto a gente tinha líquido e quanto a gente poderia tirar daquelas despesas que a gente tinha variáveis ali no mês e direcionar para investir ou até mesmo para realizar esse sonho. E foi aí que eu utilizei essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês aqui no link. Essa planilha ela foi um divisor de águas aí pra gente. Eu sei que muitos que me seguem, não só aqui no canal, mas no Instagram, são solteiros ou não têm aí a intenção de se casar, Mas eu acho que aqui serve o objetivo que eu vou mostrar para vocês na planilha, tanto para quem é solteiro ou quem é casado. A ideia é a mesma, tá? Então o que a gente fez foi unir esforços, o salário de um e do outro virou um só, as despesas de um e do outro virou uma só, e nessa planilha a gente fez um planejamento para que em 3 anos a gente conseguisse comprar o nosso apartamento, que esse era o objetivo principal, além de quitar as dívidas, óbvio. Então depois da gente ter esse sonho ou plano traçado, a gente foi para a planilha que eu vou mostrar agora aqui na minha tela, pessoal. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui que a gente precisava, e eu acho que muitos aí precisam ter em mente, é saber realmente quanto de dinheiro, líquido que cai na sua conta mensalmente. É algo que às vezes a gente pensa só no valor bruto. Ah, eu ganho X, mas quanto será que líquido cai na minha conta realmente que eu tenho disponível para gastar? Ou investir, seja lá o seu objetivo. Então, o valor líquido aqui no caso, a gente tinha na época, a renda era de 3.800 líquida. Então aqui, pessoal, a gente consegue ver que você pode incluir mais membros da família ou até mesmo deixar um só, mas aqui o objetivo era colocar os valores de salário ou qualquer outra renda extra que os membros da família agregam ali na renda familiar. Visto isso, tendo esse mapa aí da sua saúde financeira de quanto entra de dinheiro líquido na sua conta, a estratégia foi ver quanto eu tinha de dívida também. Então aqui, a parte de cima dessa planilha, eu tenho aqui uma situação que foi uma das soluções que a gente encontrou, e na época eu tinha uma dívida, somando tudo que eu devia, 18 mil reais. Eu fui até um banco, fiz um pedido de empréstimo para eles, onde eu quitei essa dívida que eu tinha um juros mais alto, ou seja, eu fiz uma dívida boa. Com essa dívida boa, eu tinha uma prestação de 500 reais que cabia no meu orçamento, que em 48 meses eu conseguiria quitar esse empréstimo e não ter mais uma dívida ali que me deixava realmente sem sono, que era esses 18 mil reais. Então, depois que eu descobri qual era a nossa renda líquida e quanto a gente tinha de dívida que teria que despender um valor para essa dívida mensalmente, eu comecei a planejar com ela o nosso direcionamento de renda para outras contas, Então, eu vou mostrar aqui embaixo uma estratégia que eu segui, que é a distribuição da renda através de um percentual de 50, 30, 20. Como que funciona isso? Direciono 50% para despesas essenciais, ou seja, as despesas que são fixas. Alguns exemplos aqui: aluguel, condomínio, IPTU, transporte, alimentação, saúde, energia,
energia, água, coisas que não tem como, a gente acaba gastando isso durante o mês. Eu posso tentar ali reduzir alguma coisa ou outra, mas elas sempre vão chegar. 30% para despesas que são despesas que eu posso reduzir ou posso cortar. Exemplo, prestação de um carro. Se eu não tenho necessidade de ter um carro, eu posso cortar essa prestação porque não teria o carro. Assim como serviço de streaming, academia, um cabeleireiro gastar um pouco menos e outros exemplos aqui. E esse outro que seria um dos mais importantes, que é o investimento, ou seja, esse investimento ele inclui direcionamento de dinheiro para o investimento, que é um dos assuntos principais que a gente vai falar aqui no canal, de como investir e saber investir isso de forma inteligente. Aí aqui eu dei alguns exemplos, tá? Renda fixa, renda variável e um dos principais, o fundamental na verdade nesse momento de planejamento das suas contas, que é o investimento em educação. Por quê? Na época eu investi esse valor de R$200 em um curso de línguas. Com esse investimento eu consegui aí aumentar a minha renda e até mesmo melhorar um pouco mais essa situação. E por que essa estratégia é importante? Porque com essa estratégia você consegue mostrar quanto você compromete da sua renda com despesas e quanto você direciona da renda para investimentos. Então, depois de distribuído os percentuais de 50% para despesas essenciais, 30% para as variáveis e os 20% para investimentos, eu vou dizer quanto que seria o ideal para cada um desses grupos aqui. Você pode adicionar o que você achar importante, tá? Esse modelo aqui é um modelo simplificado dessa planilha que você pode usar só essa aba e já conseguir fazer o seu planejamento financeiro. Aqui na planilha vão ter outras abas que eu vou explicar um pouco mais, talvez em um outro vídeo para não ficar tão longo esse daqui. Mas só com esse planejamento e para você enxergar a sua saúde financeira, isso já vai te ajudar a ter um norte, tá? Então agora, pessoal, vamos para o preenchimento, né, dessa planilha. Então, como que funciona? Aqui eu vou dizer qual que é o valor ideal a ser gasto, né, por mês. Então a gente, considerando 50% da minha renda direcionada para despesas essenciais, seria um valor de R$1.900. 30% para despesas necessárias, mas que eu posso reduzir ou gastar, eu teria um limite de R$1.140. Já para investimentos, que é o que eu pretendo investir todo mês, eu tenho um total de R$760. Então, se eu colocar valores ideais dentro de cada grupo aqui e que você pode criar o seu, no seu cenário hoje atual, eu vou ter que todo mês acompanhar e ver, olha, será que eu estou cumprindo com o que eu coloquei como ideal e limite para cada grupo desse direcionamento aqui da minha renda? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou gastando muito mais do que o que eu coloquei de limite e até de ideal para as despesas fixas. Então, o que eu tenho que observar aqui? Se no mês 1 isso já passou, no mês 2 eu preciso buscar meios de reduzir algumas dessas despesas, seja gastando um pouco menos com telefone, diminuindo o meu plano de internet, gastando um pouco menos com alimentação, transporte, tentando reduzir de alguma forma para que eu chegue em 1.900. A mesma coisa aqui, só que nesse cenário eu consegui reduzir os meus gastos, gastando 980 no realizado, né, o total do gasto do mês, sendo que o meu ideal era 980 mesmo, eu não queria gastar o total que eu tinha de 1.140 aqui, então aqui eu ganhei o joinha, porque eu consegui cumprir aí o meu limite aí, o meu planejamento para o mês. E já aqui nos investimentos, né, que é um dos principais, inclusive aqui eu te dou uma dica, sempre se pague primeiro. Eu sempre procurei colocar o investimento primeiro lá na conta ou na corretora, ou fazer o pagamento do curso, alguma coisa, antes de pagar qualquer outra dessas contas aqui. Então o ideal é se pagar primeiro, isso te gera um gás aí para você continuar trabalhando até com mais gosto durante o mês. Então aqui a gente vê que a gente colocou um limite ideal e cumpriu com esse limite ideal, colocando o investimento no total que a gente queria e investindo em educação no total que a gente buscou também. Qual que é o resultado disso, né? Então a gente consegue ver aqui nesse mapa que eu comprometi da minha renda um total de 78%, considerando despesas fixas e as despesas que são variáveis, ou seja, o que eu posso diminuir ou o que eu posso cortar, literalmente, ali no mês, né? Então eu tinha um limite de até 80%, ou seja, os 50% que eu coloquei aqui em cima, mais os 30%, né? Então eu tô dentro do meu limite, 88%, ou seja, menor que 80%. Ótimo, já ganhei o meu joinha aqui também. Isso gerou para mim uma economia que fez com que eu conseguisse investir o total que eu tinha planejado, que era R$732, lembrando, uma renda líquida de 3.800. Então, com uma renda líquida de 3.800, eu consegui investir R$732 no mês. Lembrando que investimento eu considero educação também, porque isso vai te trazer um investimento melhor no futuro, que vai te trazer uma renda passiva melhor, e assim como isso pode trazer uma renda ativa melhor. Por quê? Investindo em educação você pode aumentar a sua renda como CLT ou como empreendedor. Então, educação também é investimento. Além disso, é um ponto importante que, além de investir R$732 no mês, eu consegui pagar as minhas dívidas,
ou seja, eu tenho uma parcela paga de dívidas, essa dívida se tornou uma dívida boa porque ela quitou dívidas com juros maiores e eu tenho uma dívida planejada por um tempo, onde ela vai acabar e eu teria zerado ali sem um aumento de juros mês a mês. No final das contas, ainda sobrou R$78 que eu posso reinvestir ou até mesmo comemorar isso, que eu incentivo você a fazer no final de cada mês, que você cumprir essa meta. Vá num parque, faça um piquenique com R$78, que eu sei que é pouco, compre uma pizza, faça alguma coisa, mas celebre, que eu acho que celebrar vai te dar um gás aí no próximo mês, é algo que eu gosto de fazer. Então espero que essa dica te ajude. Esse aqui é um mapa para você conseguir a sua saúde financeira. Eu vou fazer um outro vídeo para mostrar detalhes de como eu faço o planejamento mensal e um planejamento anual com essa planilha e utilizando essas outras abas aqui, que elas são importantes para quem quer fazer um planejamento um pouco mais detalhado. Pessoal, eu acredito que esse conteúdo ele pode ser importante, eu acredito que ele pode ajudar outras pessoas que devem estar passando pela mesma situação que eu passei lá em 2012, tremendo desespero, tentando buscar aí uma saída para as contas que parece que nunca param de chegar e a gente não acha um norte. Então, se você concorda comigo, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, distribui isso para outras pessoas que também precisam dessa ajuda. Aí não se esquece de se inscrever no canal, pessoal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aqui se isso te ajudou de alguma forma, ou até a sua dúvida para que eu possa ajudar, ou compartilhar com os amigos aí que você sabe que está passando pela mesma situação, tem interesse de começar a investir, mas está desesperado com as contas aí. Se você tiver interesse também, tá aqui as minhas redes sociais, me dá um alô lá. E uma grande frase que muitos falam e que na época, se eu tivesse isso na minha cabeça, eu com certeza não teria me endividado tanto, não gaste o dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que não gostam de você. E pessoas que gostam de você, elas vão estar ao seu lado mesmo que você não tenha nada. Espero que te ajude. Acompanhe os outros vídeos aí. Um forte abraço.